Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Eu acredito na liderança pela pregação, já falei isso com vocês outras vezes. Não é só um recado de Deus hoje, mas é um alinhamento da Lírio. Eu tenho 2 chances por semana de falar com as ovelhas que Deus me confiou, quinta-feira e domingo. Então eu acredito que além de vocês ouvirem o recado de Deus, nós também estamos formando a igreja. A forma como pensamos, a forma como cremos, o jeito que somos Lírio. Existe uma razão de sermos Lírio. Não é só um logo, um nome. A Bíblia diz que o corpo de Cristo é feito por vários membros. E na multiforme graça de Deus, cada membro cumpre um propósito. Eu não falo mal de igreja nenhuma. A Assembleia de Deus cumpre um propósito, a Batista cumpre um propósito, a Deus e Amor cumpre um propósito e a Lírio cumpre um propósito. Por isso que você nunca deve sair de uma igreja querendo fazer da igreja para onde você vai coisas na igreja que fazia antes, porque cada igreja é um membro do corpo. Eu não posso pedir para o pulmão ser coração e nem para o estômago ser fígado. Então quando você sai de uma igreja e vai para outra e fica enchendo o saco do pastor da igreja que você foi para fazer coisas da igreja de onde você era, então é melhor voltar para ficar lá e ficar lá. Porque cada igreja funciona de um jeito, porque é a multiforme graça de Deus. E nós temos o nosso jeito Lírio de ser. O CIR, uma igreja simples, intensa e relevante. E hoje, eu confesso que desde o culto de domingo, Deus tem trabalhado comigo sobre isso. E eu tenho visto minha vida sendo mudada por isso. Sobre aquilo que a gente vai conversar aqui hoje. A gente está perdendo a fé verdadeira. Nossa fé está ficando mole demais. Nossa fé está ficando frágil demais. E a gente vai, como igreja, começar a trabalhar isso. E o jejum chega numa época muito importante. Uma época realmente de forjar a nossa fé, forjar o nosso caráter e a nossa espiritualidade. Abra sua Bíblia então, Mateus 16, 18. Jesus falando com Pedro, diz assim: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, que é ele, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la ou não prevalecerão. Jesus está dizendo para Pedro: eu vou edificar a minha igreja sobre mim mesmo, Cristo, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Fala comigo: o inferno nunca vencerá a igreja. Isso é uma afirmação de Jesus. Curva a sua cabeça. Se desconecte de tudo que está acontecendo lá fora. Tudo. Nada agora é mais importante do que ouvir de Deus. Nenhuma pessoa, nenhum compromisso, nenhuma agenda, nenhuma resposta de WhatsApp. Nada é mais importante do que você estar aqui agora. Esteja aqui. Existem lutas do mundo espiritual para você sair daqui, mas você tem que forçar para ficar aqui. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Quebra toda maldição, toda cadeia, todo grilhão. Nós oramos por vida, oramos por libertação, oramos por avivamento. Fala conosco. Levanta-nos enquanto te ouvimos. Cura-nos enquanto te ouvimos. Acende-nos enquanto te ouvimos. Restaura-nos enquanto te ouvimos. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Há um tempo em que a fé perdeu o tom da guerra. Nesse tempo, nossas orações se tornaram mais lamento. Nossas orações estão mais ligadas ao termo me livra do que me usa. Me socorre do que me levanta. A gente tem visto filhos de Deus que deveriam ser temidos, começando a ter medo de tudo. Jesus diz para Pedro:
as portas do inferno terão medo da igreja. Mas hoje muitos de nós temem. Temem o diabo, temem o feitiço, temem o amanhã, temem a opinião dos outros. Basicamente passamos o dia todo com medo. Orações regadas pelo medo. Quando choramos nas músicas, não porque estamos tomados de uma fé inabalável, mas porque a melodia que nos envolve consegue aliviar um pouco da tensão que o medo está gerando na nossa alma. Mas uma coisa eu sei, e Deus fala contigo hoje: o inferno nunca foi feito para ser temido pela igreja. Nunca. Quando Deus permitiu a criação do inferno, houve um plano onde, em algum momento da história, o inferno atemorizasse a igreja. O inferno foi feito para ser vencido pela igreja. Jesus não disse: edificarei uma igreja que foge das trevas. Edificarei uma igreja que se assusta diante dos demônios. Edificarei uma igreja apavorada, medrosa, frágil. Não. Edificarei uma igreja que as portas do inferno não prevalecerão. Portas no chão. Mas a verdade é, alguma coisa se perdeu. Alguma coisa está acontecendo de muito errado. Porque na prática, não é isso que Jesus disse que acontece na maioria das vezes da nossa vida. Parece que a gente perdeu a brutalidade. Parece que a gente perdeu a violência. A nossa fé deveria ser uma fé selvagem, uma fé desbravadora, uma fé inegociável, uma fé que não se intimida. É a mesma fé que fez o Elias encarar 850 profetas sozinho. Sozinho. E esse camarada sobe o Monte Carmelo, levanta a mão e diz: Deus, para que esse povo saiba que a Deus em Israel, manda fogo. E puf. É a fé do Davi, que quando guerreiros treinados desde os 7 anos para lutar estão com medo do gigante Golias, e o pequenino Davi, que nem guerreiro é um pastor de ovelhas que foi levar marmita para os irmãos, ele desce no campo dos filisteus, ele desce no vale de Elá, e ele pega pedrinhas no rio, e ele olha para a cara daquele gigante que amedronta um rei e toda uma nação, e diz: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Uma fé que fez o apóstolo Pedro, dentro de um sinédrio, pregar, enfrentar homens que estavam mais preocupados em obedecer a Deus do que a obedecer homens. Mas parece que hoje isso mudou. Parece que hoje a gente está mais preocupado em fazer alianças com os homens, obedecer pessoas, do que obedecer a Deus. Parece que nossas orações saem tremidas da boca. Parece que as nossas pernas ficam bambas tempo demais. Cultos leves, preocupados muito com a arquitetura do prédio, a beleza, preocupado muito com a elegância, e nós nos preocupamos com tudo isso, muito com a eloquência. A gente está se preocupando em falar muito bonito, pastores fazendo sermões lindos que emocionam todo mundo, cultos leves, e demônios gritando e uma igreja calada. Demônios apontando o dedo na nossa cara e a gente fazendo xixi na calça. Demônios afrontando as bênçãos que Deus nos deu. E o que era para ser o inferno fugindo da igreja, virou a igreja fugindo do inferno. Pessoas mudando o percurso porque tem medo de uma bacia de barro com um frango dentro dela. Pessoas com medo de um vulto, assustados com um barulho.
pessoas impressionadas, porque do nada tem um punhado de mãos grudando no meu pescoço, e eu acordo de madrugada, sentindo que tem algo me sufocando. E o que era para a igreja impor ao inferno, o que era para os demônios se sentirem acuados, hoje não. Crentes batizados, que se dizem cheios do Espírito Santo, experientes como frangotes nos cantos. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, verso 10: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Para quê? Para ficar em casa chorando? Não. Para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo não escreve isso para a gente ter medo. Paulo escreve dizendo: revista-se, fortaleça-se no Senhor, para você não fugir, para você não recuar. A armadura não é arma de ataque. A armadura é arma de eu tomo a pancada e não morro. Fortaleçam-se no Senhor, Paulo está falando. Ou seja, não se vista de medo, se vista da armadura. Não se vista da ansiedade, se vista da armadura. Não se vista do diagnóstico da perseguição, não se vista da afronta, se vista da armadura. Hoje o inferno virou notícia e o céu lembrança. É o tempo todo o inferno. Na televisão se fala do inferno, do quanto as pessoas podem assaltar, do quanto as pessoas podem tirar a vida do outro, do quanto um ônibus pode ser assaltado. Hoje a gente fala do diabo e do inferno da manhã até a noite. E o céu, de vez em quando, a gente lembra que ele existe. Mas a Bíblia diz: não tenha medo do diabo. A Bíblia não diria para você resistir a algo que é maior que você. Deus te ama. Se eu que sou mau, ser dai boas coisas para minha filha, o Deus que é o Todo-Poderoso e amor, Deus não mandaria você resistir a alguém que fosse arrebentar você. Tiago capítulo 4, verso 7, Tiago diz claramente: portanto, submetam-se a Deus. Resistam quem? Resista ao diabo. Quem é que vai fugir? Quem é que vai sebo nas canelas, sair correndo? E é o diabo, vai embora. Submetam-se a Deus, pensem em Deus, preguem a palavra, creiam no Espírito Santo, que é o capeta que vai sair correndo quando vê você, que é o demônio que vai embora quando vê você, que vai ter gente estribuchando no chão. Não é o crente assustado, correndo de alguém que ameaça pôr o nome na boca do sapo, mas é aquele que ameaça colocar seu nome na boca do sapo, que sabe quem vai se lascar é o sapo e é ele, porque quem vai correr é aquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Resistir ao diabo é resistir. E o que é resistir, pastor? Resistir é olhar para a tempestade e não recuar. Não recuo. Olha, eu estou em minoria, mas eu não recuo. Eu não tenho recurso, mas eu não recuo. É olhar para um corpo cansado, depois de trabalhar o dia inteiro, sono, fome, um monte de coisa acontecendo, pensamentos obscuros querendo entrar na minha cabeça, e eu vou olhar no espelho e dizer: hoje não, Satanás. Hoje não, inferno. Hoje não, medo. Porque quem tem o Espírito que carrega o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, não baixa a cabeça para demônio, não baixa a cabeça para Satanás, não baixa a cabeça. Que negócio é esse de crente com medo de escuro? Que negócio é esse com crente com medo de assombração? Que negócio é esse com crente com medo de vulto? Que negócio é esse com crente com medo de barulho à noite? Se tiver barulho, é a asa do anjo que está batendo no teu quarto. Se tiver barulho, é a glória de Deus que está descendo. Se tiver barulho, é a manifestação da Shekinah. Eu não sou alguém que tem uma fé mansa. E esse é o problema. Estamos perdendo a brutalidade. Estamos ficando gourmetizados demais.
pastores gourmetizados demais, conferências gourmetizadas demais, igrejas gourmetizadas demais. Estamos ficando muito frescos, estamos ficando muito enjoadinhos, muito mansos, muito passivos, quando nossa fé é brutal, nossa fé é selvagem, nossa fé é violenta, porque o Espírito que habita em nós não negocia com o inferno. O Espírito que habita em nós, ele destrói as obras do inferno. O Espírito que habita em mim não negocia com demônio. O Espírito que habita em mim esmaga demônios. O Espírito que habita em mim não pede licença para o diabo. O Espírito que habita em mim atropela demônios. Nossa fé tem que ser brutal, mas estão tentando colocar na sua cabeça uma fragilidade. O diabo percebeu que ele não pode destruir a igreja, porque a igreja é do Senhor. Mas ele percebeu que ele não precisa destruir a igreja, ele só precisa enfraquecê-la pela emoção. Ele faz da igreja ser uma igreja medrosa. Um monte de crente ansioso, um monte de crente cheio de dúvida, um monte de crente frouxo, líderes que usam o medo para segurar membro na igreja, pastores e líderes manipuladores, porque quando o medo cresce, o governo também cresce. Quer controlar a massa? Encha uma massa de medo, e quando o medo cresce, o controle cresce e a fé morre. Cristo morreu na cruz para não ter intermediários, e hoje pastores falam tanto do mundo das trevas, tanto de demônios, pastores e líderes, e dá a impressão que só ele sabe expulsar demônio. E aí nós temos milhares de pessoas que ficam submissos a um cajado de exploração, um cajado de manipulação, onde pessoas não pensam mais, porque para comprar um carro eu tenho que pedir a opinião do meu pastor, para comprar uma casa eu tenho que pedir a opinião do meu pastor. Se meu pastor não atender de madrugada, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque só o meu pastor expulsa demônio. Só o meu pastor tem o xiriguidum lá para pôr o diabo para correr. Só o meu pastor tem as palavras certas, né? O Cicim Salabim. Só o meu pastor consegue mandar o mandrake lá, porque eu sou uma porcaria, eu sou um lixo. E hoje há igrejas onde se fala mais de inferno do que do céu. Hoje tem crentes que falam mais do diabo do que da obra de Cristo. Hoje tem pessoas que é mais me ajuda, Senhor, do que me enche, Senhor. Ó Senhor Jesus, tira esse pensamento ruim do que dizer me encha do Espírito Santo. Um povo que cresce acreditando que o inferno é mais perigoso do que o céu. Um povo que cresce acreditando que o diabo tem mais criatividade do que o Espírito Santo. Um povo que vai à igreja não para receber a vitória de Deus, mas vai lá porque tem medo do que o capeta está fazendo. Mas Jesus não morreu para te deixar refém de ninguém. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. E eu quero declarar que o mesmo sangue que cobre o altar, cobre você. O mesmo sangue derramado na cruz do Calvário, cobre você. O sangue de Jesus está sobre nós, igreja. O sangue de Jesus está sobre a nossa cabeça, Lírio. O sangue de Jesus está sobre nós. E a mesma autoridade que está sobre Cristo, que o ressuscitou dentre os mortos, também está sobre todo aquele que ressuscitou com Ele. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. A minha Bíblia diz, em Marcos capítulo 16, verso 17 e 18: estes sinais acompanharão ao quem? Os que creem. Acompanharão os pastores, os bispos, os apóstolos, os semideuses, acompanharão os gurus, acompanharão aqueles que se aproveitam do medo. Não, minha alegria é o dia que você não precisar que eu ore por você. Não porque eu tenho preguiça, mas porque eu não quero estar entre você e Deus. Eu não sou um pastor que vai estar aqui para ocupar o lugar de Jesus na sua vida. Isso aqui não é preguiça, isso aqui é maturidade.
porque eu não posso acompanhar você todos os dias, eu não posso atender todos os seus WhatsApps, eu não posso, mas a Bíblia diz que aqueles que creem acompanharão os sinais. O que vão fazer? Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, e imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Quem vai fazer tudo isso? Quem vai fazer tudo isso? Quem crê? Quantos creem aqui em nome de Jesus? Eu creio que a minha casa pertence ao Senhor. Eu creio que o diabo está debaixo dos meus pés. Eu não tenho medo do escuro, eu não tenho medo de barulho, eu não tenho medo de feitiço, eu não tenho medo de nada. Eu tenho o sangue de Jesus e eu creio em Jesus. Creio em Jesus, você expulsa demônio. Creio em Jesus, você vai falar em novas línguas. Creio em Jesus, você vai orar por cura. Creio em Jesus, há poder sobre a tua vida, há poder sobre a tua mente, há poder sobre o teu coração. Ele disse aos que creem. E se você crê, o inferno te conhece. É por isso que o diabo tenta convencer você que você é um fraco, que você é uma porcaria. É por isso que o diabo quer entrar na sua cabeça para você ter uma oração ridícula, uma oração medrosa. E ele vai dizer: esse aí não sabe nem quem é o Deus que ele serve, porque o diabo sabe quem é Jesus. O diabo já enfrentou Jesus, e ele sabe que não tem como vencê-lo. O diabo sabe que Jesus é o maior dos maiores. Satanás sabe que diante de Jesus toda língua se confessará e todo joelho se dobrará. Quando o diabo vê um crente cheio de medo, ele tem a certeza que esse crente encontrou o pastor, encontrou a igreja, mas não encontrou Jesus. Porque o choro pode até durar uma noite, mas se você amar Jesus, pela manhã o sol da justiça vai brilhar na sua vida.